Olá! Estamos aqui para mais uma aula de História com a professora Cristina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser cidadão. Você aí deve estar pensando, né? Tia, mas eu sou cidadão, né? Então, todas as pessoas são cidadãos, né? Então, nós vamos ver um pouquinho aqui, tá? Que está bem simples. E aí, na sua casa, você já pegou o seu registro de nascimento? Já deu uma olhada a sua nacionalidade, a sua naturalidade, que é geralmente o que nós preenchemos quando a gente vai para um emprego, quando a gente vai para uma escola, para um posto de saúde, para fazer uma ficha lá, né? E aí, geralmente, a gente preenche isso. A minha nacionalidade é o quê? Né? O país. A minha naturalidade, o município onde eu nasci, se eu sou maracanauense, maranguapense, né? E aí, assim por diante, de acordo com os municípios. E hoje a gente vai ver que desde o nascimento temos direito a um nome e uma nacionalidade. Só assim somos considerados cidadãos. Por isso, no Brasil, os cartórios devem registrar as pessoas e fornecer certidão de nascimento sem cobrar. Isso na primeira via, né? Quem não é registrado tem dificuldade até para receber um bom atendimento de saúde e educação. Além disso, o governo precisa saber quantos nascimentos ocorrem para planejar novas creches e escolas, tá certo? E aí, diante disso, né, a gente vai ver aqui a palavra cidadão. Cidadão significa o quê? Pessoas que pertencem a grandes cidades e pagam impostos? Pessoas que pertencem a um país que tem direitos e deveres? Pessoas que têm direitos e deveres em seu local de trabalho, somente ali? Ou pessoas ou animais que vivem em sociedade com direitos e deveres? Nós já trabalhamos sobre isso, né? Então, está bem simples, certo? E aí nós vamos ver um pouquinho ainda, falando de população, nós vamos falar um pouco sobre mapas, né? Nós vamos ver sobre a nacionalidade, tá certo? Então, quem nasce no Brasil é denominado brasileiro. Quem nasce em Belo Horizonte é chamado belo-horizontino. Quem nasce em Diamantina é chamado diamantinense. Esses nomes são chamados de adjetivos pátrios, né, relacionados à pátria. O adjetivo pátrio, que identifica as pessoas nascidas no local, marcado com estrelas no mapa, né? E aí eu vou identificar para vocês como vocês vão ver lá a imagem, lá na atividade, a imagem de Minas Gerais, certo? E aí quem nasce nas cidades nessa cidade é chamado de quê? Cariocas, goianos, mineiros, paulistas. E aí você vai lá e vai identificar de acordo com o que você viu, tá? Pelo caminho, lá, aí eu trouxe aqui um poemazinho, tá? Que a gente vai ver, bem interessante. Pelo caminho, lá vai a mulinha, leva farinha no balaio. Hoje vai só, antes aos montes, que dó. Vem outra mulinha, já não está sozinha, traz latão de leite, lenha num feixe. Né? Então, esse é um pequeno trecho, né? E aí ele fala que as mercadorias do século XVIII eram transportadas por tropas de mulas, né? E burros, que são animais fortes e resistentes. Essas tropas eram guiadas pelos tropeiros. O significado correto da palavra tropeiro é comida típica mineira, homens que guiavam as mulas, grupos de mulas com mercadorias ou comerciantes do século XVIII. Aí vocês vão pensar um pouquinho e vão identificar, né? Aí nós temos mais uma, que é uma atividade de completar, de pensar,
de compreender, de interpretar, né? Que a gente vê, vamos lá, uma sequência correta, tá? Então eu tenho algumas palavras, eu tenho fogo, eu tenho caverna, eu tenho calendário e tenho raízes. E aí vocês vão compreender depois de uma boa leitura, vocês vão identificar a coerência, o lugar que essas palavras vão estar sendo colocados, preenchendo os espaços, tá certo? Que sequência correta essas palavras vão seguir? Porque eu tenho as frases assim: o homem criou o tracinho para marcar e organizar o tempo da sua vida. Os primeiros homens se abrigavam em tracinho e se alimentavam de tracinho. O tracinho foi uma descoberta que modificou a vida dos primeiros seres humanos. E aí, diante disso, vocês vão pensar um pouquinho e vão estar lá colocando a sequência bem correta, certo? Observe a imagem e aí vocês vão ver a imagem, pensar lá atrás, né? Dos personagens em quadrinhos da época das cavernas, né? Caçando um dinossauro. Imagina aí o homem caçando um dinossauro, né? Vamos pensar um pouquinho aí. E nós sabemos que os ancestrais, né? É comum a todos os mamíferos placentários, como o homem, o cavalo e o cão, o macaco, a baleia, apareceram após a extinção dos dinossauros, né? Depois que os dinossauros foram extintos, né? Há 65 milhões de anos, revela uma pesquisa internacional da qual participou um cientista brasileiro do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então ele identificou o quê? O homem, né? O homem veio bem depois da extinção dos dinossauros, né? E aí a gente vai pensar lá na resposta da nossa atividade, tá bom? Aí nós vamos ver também um pouco sobre o tempo. É um fator muito importante no trabalho do historiador. E podemos classificá-los de duas formas. Tempo histórico, aquele, né, subjetivo que parece passar bem rápido. E quando nós estamos felizes, o tempo passa, ó, rápido. E demora quando nós estamos tristes. Será que é o dia, o mês, o ano, né? E o cronológico, o tempo do relógio e do calendário. Pensando nisso, né, nós vamos analisar um gráfico e identificar lá a alternativa que vai me dizer corretamente a medida do tempo utilizada no gráfico, que vocês vão estar vendo lá na atividade, tá certo? E ver de acordo com a classificação da história, tá bom? Sendo que com o tempo histórico, você pode medir o tempo cronológico, analisando os fatos sobre o passado, o que está por vir. Sendo assim, sabemos o que aconteceu. Você pode dizer que o tempo histórico o mesmo que a cronologia, só que é o mesmo que a cronologia, só que no passado, né? Então, o tempo histórico, né, era bem mais pensado pelo historiador, né? E aí a gente vai pensar e diante disso, nós vamos encontrar a nossa resposta, certo? Então, vamos juntos lá. Qualquer dúvida, a tia está aqui e pode falar. Grande beijo!